Placa a mão para a gente abençoar o pastor. Eterno Deus, eterno Pai, graças te damos, porque é o Senhor que nos capacita. Sem a unção não somos nada. São apenas vozes, mas Deus é o Senhor que derrama o azeite. E nesse momento pedimos, enche até o servo agora, para que a igreja, Pai, para que nós sejamos abençoados. E nós, como igreja, ligamos agora, que o Senhor nos deu poder e autoridade. E já estamos abertos a receber aquilo que o Senhor preparou no dia de hoje, e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fala comigo assim: Senhor, eu te entrego a minha mente. Cativa o Senhor Jesus. Amém? Sempre um instantezinho. Então, como eu falei, eu gostaria de conversar com vocês, trazer lembrança, porque nós tivemos um pouco aqui de testemunhos, né? Isso. Embora alguns não deram testemunhos, eu sei que tem coisas tremendas que ficaram sem entornar. Eu vou falar para você, ó, se você não entornar, sabe o que vai acontecer? Vai estragar em você. A água parada não presta. Você tem que estar entornando para que Deus volte a te encher. Amém? Então eu tenho um hábito, eu tenho até o presbítero Luiz Fernando que fala: pastor, toda vez que você prega, você conta testemunho. Eu falei: graças a Deus, porque Deus está me abençoando. E eu tenho coisa para contar. Entendeu? Então muitas vezes você precisa entender que você tem que falar de Deus, falar do amor de Deus. Não importa onde você esteja. Eu estava lá na praia de Charitas, praticando um hobbyzinho lá, e chega um rapaz, começa a falar do meu lado, e daqui a pouco eu estava orando com ele, me afastei dos outros, puxei ele para longe, estava orando com ele, e ele chorando, eu falei: meu Deus, em qualquer lugar a gente pode ser bênção. Amém? Mas nós vivemos coisas tremendas. Quem nos acompanha há muitos anos, né? Nós éramos, minha família era da Igreja Batista lá em Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, e aí a gente se converteu, estou brincando. E a gente veio para cá, e aí o Senhor começou a fazer uma obra gigantesca na nossa vida. E nós começamos a experimentar coisas que a gente nunca havia experimentado. O que, pastor, você experimentou? O poder de Deus. E o poder de Deus, ele nos atrai. Amém? O próprio Jesus falou: se não virdes os sinais e milagres, não crereis. Então o Senhor fazia. Eu me lembro de João 6, acho que em João 6 mesmo, que Jesus atravessa o mar, que era um lago, né, Tiberíades ou Genezaré, né, e ele atravessa, e a multidão vai e volta e encontra Jesus do outro lado e fala: Jesus, como foi que o senhor chegou desse lado aqui? Jesus dá uma palavra dura para ele, fala: na realidade vocês vieram porque eu dei pão para vocês. Entendeu? Então muitas vezes nós somos atraídos pelos milagres, pelo poder de Deus, e o poder muitas vezes nos corrompe. Ah, pastor, mas o poder de Deus, sim, muitas vezes, se você usar mal, a gente vê hoje, né? Pastores, líderes aí que usam mal, aplicam mal aquilo que receberam de Deus, usam mal da palavra, e nós aqui na igreja temos uma responsabilidade de falar o que a palavra diz e não sair dali. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores que têm se prendido na palavra, né? E Deus tem abençoado as nossas vidas, nos amadurecido, nos feito crescer espiritualmente. Talvez você fale: a igreja não está grande, mas irmão, essa igreja tem poder no mundo espiritual. Essa igreja se movimenta no reino do Espírito. E nós aprendemos assim há muitos anos. Eu me lembro da década de 70, vou voltar um bocadinho, né? A retrospectiva não é de 2025, a retrospectiva um pouquinho mais longe, né? Lá na década de 70, 80, acho que de 60 para frente, mas de 60 eu era muito novinho, não posso falar, né? Houve um mover grande no Brasil, não foi? Foi lá fora, veio lá da rua Azusa, e 1900 que eu não conheço. E aí chegou no Brasil, avivou o Brasil, cresceu o Brasil, as igrejas começaram a estourar, o poder de Deus inflamando as igrejas. Foram criadas algumas igrejas, aqui não vou dar nome,
porque o que importa é que a igreja do Senhor Jesus, né? Mas aí surgiu uma dúvida. Qual a evidência do enchimento do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo? E começou-se a discutir, não, é língua estranha, é isso, é aquilo. E aí, eu uma vez estava conversando com o irmão sobre isso, e eu falei, meu irmão, a evidência do batismo com o Espírito Santo, do enchimento, está em Gálatas 5. Gálatas 5 diz o quê? O fruto do Espírito, que é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é a mesma coisa que domínio próprio. Então, se você tem manifestado essas coisas em você, irmão, você está com o Espírito Santo. Ele está fluindo através de você. Agora, se você fala em língua ou não fala, isso aí, cada um vai no seu tempo. E muitas vezes a gente bateu de frente e achava assim, não, você não pode. Irmão, eu estou na igreja desde 8 anos de idade. Minha mãe levava pela orelha, né, naquela época, né? E graças a Deus, porque ela puxou minha orelha, por isso que eu tenho esse orelhão aqui. E aí, ela nos conduzia àquele momento de estar ali com Deus, e aprendemos bastante, mas vimos também muitos erros. Muitos erros. E nós erramos. Onde tem igreja que não tem erro? É aquela que já subiu, aquela parte da igreja que já foi embora. Enquanto estamos aqui, nós temos erro. Lá, né, Márcia e Rosana, não tem erro lá na sua igreja também? Onde tem um ser humano tem erro, gente. Entendeu? E nós precisamos amadurecer e viver com isso, e ver o que a Bíblia fala, que eu tenho que examinar tudo e reter só o que é bom. O que é ruim, irmão, dá descarga, deixa descer, não deixa contaminar seu coração. Não é? Mas nessa época para cá, houve muitos moveres. E quando chegou na década de 90, 80, 90, né? Avançando um pouquinho, eu me lembro que as pessoas falavam muito sobre o batismo com o Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo, e na minha adolescência a gente buscava muito o Senhor. Buscava muito o Senhor. E às vezes na igreja não tinha liberdade dos jovens se reunirem para buscar o Senhor. Então a gente ia para um coreto que tem ali em Graguatá e passava a noite buscando o Senhor. E muitos daqueles jovens que estavam ali hoje são pastores de igrejas, estão trabalhando ativamente no ministério, cheio do Espírito Santo. E você entende que esse mover, ele é sustentado pela busca, pela oração, pela dedicação. Havia muito clamor por jejum, por oração e por busca, clamor por mudança pessoal, e aí mudança na igreja, e estende um pouquinho mais, vai para a nação e contamina a nação toda, né? Chegamos mais na frente um pouquinho, para 90 e pouco, quase 2000, veio alguns outros moveres que aconteceram. Surgiu aí a tal da teologia da prosperidade, né? Que foi, hein? Não, mas foi falado muito na década de 90, teologia da prosperidade. Depois veio a libertação, muito se falava da libertação, e eu fico impressionado que ainda hoje tem pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar sobre libertação. E o próprio Jesus falou: conhecereis a verdade? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu necessito de libertação. E meu pai, eu lembro do meu pai, a gente numa igrejinha lá em Tambi, lá na roça, né? Tambi é roça, né, gente? Meu Deus. E lá na roça, a gente lá, e aí uma irmã levantava e falou assim: eu vi um Deus dando uma libertação para o irmão Azael. Meu pai ficava enjoado. Eu falei: pai, que bênção! É libertação. Alguma coisa que o senhor tem que sacudir aí e tirar. Entendeu? Mas ele ficava enjoado até que ele entendeu. E uma vez ele foi a um seminário lá em São Paulo, e chegou lá, ele viu umas moças ministrando louvor no altar, e elas de calça jeans. E ele ficou incomodado com aquilo, porque na cabeça dele, mulher não podia usar calça jeans. Religiosidade. E aí, quando ele falou isso, eu me lembrei daquela libertação lá de Tambi. Porque o Senhor, sabe o que o Senhor fez? Ele derramou um poder tão tremendo naquele evento, que meu pai, ele chorando, ele falou assim: eu estou preocupado com a calça jeans, e o Senhor está derramando a unção dele sobre nós. O Senhor não tem preconceito com a calça jeans.
Está entendendo? Aí eu lembro de uma irmã lá em Cachoeira de Macabu: pastor, eu quero entrar nessa igreja, mas essa igreja pode usar brinco. Eu falei: irmão, a orelha é tua. Você nunca vai me ver usando um brinco. Eu não gosto, não é meu estilo. Né? Mas se você quiser usar, você usa, irmão. E eu falei para ela: senhora, você quer passar um batomzinho, ajeitar seu cabelo, uma maquiagem? Faz, irmã. Porque mulher que não se arruma está com problema. Eu falei com ela assim. Agora, se você botar uma roupinha meio sem vergonha, eu vou ter que chamar você: irmão, dá uma chegadinha em casa, troca essa roupa, que essa aí não está prestando não. Entendeu? Então é questão de moral, né? E aí as pessoas muitas vezes se prendem. Pode chegar para cá, vem, carteirinha, tem lugar aqui na frente, viu? Os crentes daqui da frente tomaram banho, viu? Pode chegar. Então, nós nos prendemos às coisas que não trazem um bom fruto. Paulo, ele escreveu aos Colossenses, ele falou assim, ó, que essas coisas, na verdade, Colossenses 2, depois você pode conferir, que essas coisas, na realidade, têm alguma aparência de devoção voluntária e culto dos anjos, mas que não tem valor nenhum senão para a satisfação da carne. E aí eu conheci uma família que tinha uns irmãos que usavam a camisa aqui, ó, camiseta por baixo, uma camisa manga comprida, ia na praia de camisa social. Entendeu? Por quê? Porque a igreja dizia que ele não podia usar bermuda e que ele não podia usar uma camisa de manga. Estava até conversando com o pastor Caruso: meu pai gostava de terno. Eu falei: pai, só pode usar terno, mas eu não quero usar terno. Nesse calor, imagina você de terno. Sem terno já está difícil, né? A gravatinha até vai, né? Não é, pastor Caruso? Dá para aguentar, né? Mas, irmãos, aí, aqueles irmãos, eu conheceu, foi vizinho lá do seu Bartolomeu, né? E aí, a manga comprida, a calça comprida e a língua comprida. Olha que problema. Você está entendendo? Então, muitas vezes a gente quer mudar o exterior e não se preocupa com o que realmente importa, que é o interior. Antigamente, quando o Senhor fazia lá, quando tinha o tabernáculo e havia os sacrifícios, né? E aquilo tudo era tratado, o pecado, de forma exterior. Aí veio Jesus, que morreu em nosso lugar. E Ele nos envia o Espírito Santo. E agora Ele trata o pecado no nosso interior. Ele tira o pecado de dentro para fora. Porque muitas vezes não é difícil libertar o povo do Egito, mas é difícil libertar o Egito do povo. Porque o povo anda com o Egito para todo lado que vai. Então, irmãos, foram muitos moveres. Nós tivemos aí a visão celular, e uma vez meu pai me chamou na casa dele e falou assim: você não gosta da visão? Eu falei: eu não gosto do que está falando, não. Falei para ele: não é que eu não gosto da visão, eu não gosto dos homens na visão. O que fizeram com a estratégia que Deus deu. Porque o Senhor dá uma estratégia. E essa estratégia é para um tempo. Entendeu? E se eu pegar e adulterar, mudar tudo, eu começo a estragar a bênção de Deus. E aí eu lembro da pastora Isabel, que ela fala assim: eu estou me embaraçando na bênção. Sabe? Porque Deus nos dá algo tão sublime e a gente estraga aquilo que recebeu, irmão. Por quê? Cheio de religiosidade, de formalidade. Não, você não pode. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Enquanto que o Senhor te chama, e aí eu vou lembrar de novo que Paulo falou: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos. Deus olhou para ver se você estava de calça, de brinco, o seu cabelo era cortado, sua barba era feita, se você tomou banho. Deus olhou. Ele viu o quê? O que interessa para Deus? Você está entendendo? Porque se Ele mudar o teu coração, você vai ver que muita coisa do exterior não tem valor. E você vai fazer ou não fazer, não vai fazer diferença para você. Porque o Senhor te liberta. E esses moveros foram tremendos, que aconteceram anos atrás, né? Só que muitas vezes a gente para nesses moveros. A gente estaciona. E a gente deve lembrar para que a gente venha testemunhar. Olha, muitos anos atrás, meu pai foi curado de próstata. A mãe da Patrícia foi curada de câncer no útero. Quem mais? A irmã Rose teve cura também, não foi, minha irmã? Pois teve, não podia ter filho, está aí Daniela aí, já está Ana Luísa também. Então você vai vendo que muitos milagres. Teve um homem que chegou na igreja uma vez com a cara deformada, tinha um câncer no rosto.
Oramos por ele. Numa outra semana ele voltou, oramos por ele de novo. E ele falou: pastor, aconteceu uma coisa esquisita. Eu cheguei em casa e começou a vazar um líquido preto pelo meu nariz. E aquilo foi saindo. E o meu rosto desinchou. E sabe o que o médico falou? Não estou entendendo, isso não tem mais câncer. O Senhor curou. Então você vai vendo grandes coisas tremendas que o Senhor fez por nós. Eu podia enumerar, outro dia eu fui pregar numa igreja, o pastor estava falando, é culto de milagre. Eu falei, que ótimo, eu vou fazer uma lista aqui dos milagres do Senhor que eu já vivenciei. Aí fiz uma lista e comecei a falar, todo mundo assim, Eu falei, meu Deus, vocês não estão acostumados a ouvir isso, não? Vem cá, mas o Jesus que anda comigo é o mesmo de vocês. Não é? Por que muitas vezes a gente não vê o milagre? Porque a gente perde a visão da promessa. Você perdeu a visão da promessa, você tomou distância da promessa, você já não vê, irmão, você não vai acreditar no milagre. E aí qualquer um que chega no teu ouvido com a conversa fiada, acaba tirando você do propósito. E é por isso que muitas vezes, ontem mais estava até contando o caso do desviado, né? Um cristão desviado. Por isso que hoje tem muitos desviados. E tem cristãos hoje que dizem que são cristãos, mas estão desigrejados. Não tem igrejas. Eu me aborreci com a igreja, fui lá na igreja da pastora Vera, fui lá na igreja do pastor Ivete. Irmão, onde que você não vai achar ele? Só lá no céu, irmão. Corpo glorificado, transformado. Lá você não vai achar eu, não é? Mas a gente muitas vezes é atraído, é distraído por essas coisas fúteis, banais, coisas que passam, que não servem para nada. Paulo diz isso, tem alguma aparência de devoção voluntária, mas que não tem valor nenhum. Então o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso mergulhar mais fundo. Você está nadando no raso, irmão. Uma vez Deus me deu um sonho que eu nadava num rio lindo e eu tinha que nadar em direção ao sol. Quem era o sol? O próprio Pai, né? E eu passava, nesse sonho eu passava pela fenda da rocha, a rocha eterna, pedra angular, né? A rocha de esquina. Eu passava pela fenda e eu, para sair daquela rocha, lá dentro dela, eu tinha que passar, mergulhar e sair do outro lado. E eu mergulhei e tinha uns irmãos comigo nesse sonho e eu falava, olha, entra, porque você pode respirar dentro da água e a água é doce. E eu falava com eles, todo mundo foi entrando e nós fomos nadando e havia muita vida ali porque eram as águas do Espírito. Então você precisa entender que muitas vezes o Senhor te chama, vem, lembra do rio de Ezequiel? Vem mais um pouco, você está ainda no tornozelo, vem mais, aí você está no joelho, vem mais, vem, o Senhor está te chamando, mergulha, até a hora de você não alcançar mais o fundo, aí você está totalmente entregue ao Senhor. O Senhor está chamando a igreja para viver algo novo, algo tremendo. Eu falo, pastor, mas a minha vida, o meu passado, eu nasci no lar assim, e a gente fica preso a essas coisas, tradições. Lembra da crente Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Só falta falar Gabriela. Porque existe muita gente presa ao passado. Por isso que é importante libertação. Conhecereis, vamos lá, verdade. Quem é verdade? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu preciso conhecer o Senhor. Como é que eu vou agradar a pastora Vera se eu não conheço ela? Eu não sei o que ela gosta. Como é que eu vou prestar um culto a Deus se eu não sei do que Ele gosta? Entendeu? Mas aí, vocês me desculpem que eu vou falar um negócio agora, tá? Me perdoa, porque você já até esticou o olho do meu lado. Às vezes a gente fala, mas eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Né? Eu não vou citar o que você não gosta, que você vai saber logo que eu estou falando com você. Mas, é sério, é direto. Só que acontece o seguinte, nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. Eu falo para o Senhor, eu falava até para o meu pai, eu falo, pai, só quer que os seus discípulos sejam moldáveis?
Seja o Senhor moldável. Permita que o Senhor mude a sua vida. Porque é muito fácil olhar o erro da Patrícia, da Ivete. Agora eu preciso de um espelho para que eu veja os meus erros. E quando você chega na luz, o que acontece? A luz tudo manifesta. Aí você começa a observar, meu Deus, essa camisa toda amassada, está suja. E eu tô, olha, que vergonha. Eu vim para a igreja assim. Por quê? Porque agora você está olhando você. Eu vivi um momento assim, eu estava acusando a Patrícia, tínhamos nem um ano de casado, brigando dentro de casa, eu e ela. Eu vou falar para vocês, ó, não se mete na vida dos filhos não, tá? Deixa que Deus resolva com eles. É só você orar, irmão. Só ora. Deixa que Deus sabe fazer direitinho. Entendeu? Uma hora você não vai lá e puxa o tapete, não vai correndo para ajudar não. Deixa eles levarem o tombo. Porque é o trabalho de Deus. Você lembra de Jonas? Quando Jonas foi para o navio, disse, Deus falou, vai para Nínive, ele foi para Tarsis. E ele entrou no navio, quem ficou prejudicado na viagem? Toda a bagagem foi para o mar, quase que o navio foi a pique, só porque o camarada desobediente estava no lugar errado. Então, se Deus está tratando alguém, irmão, não se mete não. Se mete não, que sobra para você também. Experiência própria, eu não vou contar, mas experiência própria. Já me arrebentei tentando ajudar quem o Senhor estava tratando. Então, olha só, eu preciso renovar a minha mente. Eu tenho que parar com esse negócio que eu não gosto. Eu não aceito isso na igreja. Eu não aceito aquilo. Sabe? E houve tantas coisas no passado que nós vivemos, e eu louvo a Deus, eu estava falando com a Patrícia hoje, não sei se foi hoje, foi ontem, né? Que eu quero manter viva na minha memória a lembrança da manifestação do poder de Deus. Só que essa lembrança não pode limitar a minha caminhada. Tipo assim, o Senhor fez tantas coisas no passado, por que Ele não faz hoje? Eu já estou limitado. Percebe? Quando eu falo isso, eu já estou limitado. Eu já não consigo vislumbrar a vitória. A bênção que eu preciso, eu já não consigo enxergar. Por quê? Porque eu estou olhando para o passado e não estou vendo acontecer agora. Só que muitas vezes Deus está mostrando para você, Deus está falando com você, Deus está abrindo a sua palavra para você e você não está enxergando. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Acabei tomando frio. Caminhando com o próprio Jesus. E os historiadores, não sei se é correto, mas eles dizem que um deles, Cleopas, era primo de Jesus. E não conheceu Jesus andando com eles. Como é que pode? Jesus está andando com você, meu irmão? E ninguém, só comigo. Se Jesus está andando com você, você precisa sentir a presença dele. Você precisa estar conversando com ele. Mas mais do que você falando, é você ouvindo. Então você percebe que o Espírito Santo ele vai produzir em você uma oração. E aí a gente precisa mudar a oração. Aí, vamos mudar. Porque a gente só ora para pedir. Sabe aquele amigo que você tem, que você só se aproxima dele quando precisa? Na verdade, você não é amigo porcaria nenhuma, né? Eu tinha um amigo que falava assim, eu gosto muito de você porque você tem ferramenta. Eu falei, então a partir de hoje nossa relação está cortada. Falei para ele, poxa, mas por que? Você não gosta de mim, você gosta das minhas ferramentas. E eu não vou deixar você usar mais. Eu pensando que você gostasse de mim. Tem muita gente que faz assim com Deus. Só se aproxima de Deus na hora da dificuldade. Na hora que está tudo bem, geladeira cheia, conta bancária, sofazinho gostoso, liga o ar-condicionado. Que maravilha, vou ver Netflix. Né? Tá tudo bem. Vou na igreja hoje não, está muito quente. Não, hoje está chovendo, vou na igreja não. Está frio. Eu vejo lá minha filha lá na França. Ontem ela mandou para mim, tá coisa do termômetro, -1 grau. -1 que mandou antes. Vai caindo, né? E aí,
ela tem que acordar cedo para levar a pequena no colégio. E ela mandou para mim um vídeo dela andando na rua, o limpador de para-brisa assim, ó, e não estava chovendo, não, era neve caindo. E a menina tem que estar no colégio, acho que é 7h pouco da manhã, né? Sai, não, de casa antes das 7, com neve. Mas você tem que sair. Você está entendendo? Eu fui visitar um irmão e eu estava conversando com ele assim. Eu falei, meu amigo, se você soubesse como Jesus te ama, você não ficaria longe dele. Se você soubesse da extensão deste amor, você jamais agiria do jeito que você age. E ele falou assim, mas sabe, eu não consigo. Como você não consegue? Eu falei, você trabalha todo dia? Trabalho. Você diz para você que você não consegue levantar para trabalhar? Os boletos estão chegando, irmão. Os boletos te impulsionam. Então, muitas vezes, Deus permite que algo contrário àquilo que nós gostamos nos atinja. Por quê? Porque se não atingir, você não levanta. Você não vai. Amém, queridos? Mensagem final de ano boa essa, né? Por quê? Porque você vai entrar um ano novo e nesse ano nós vamos ter algumas dificuldades. Mas eu vou entrar na mensagem agora. Vou entrar e você vai saber. Foi só para esquentar. Agora eu vou entrar na mensagem. Isaías 43, que é um texto lindo demais. Sim, é o nosso tema do ano que vem, o novo de Deus. O novo de Deus. Vivendo o novo de Deus. Não deu tempo para fazer um cartaz ali, né? Correria, mas fizemos, botamos ali, né? Então tá ali, ó. Olha lá, tempo de viver o novo de Deus. O que é o novo? Vou trocar a pilha aqui, irmão, que já está instalando. Amém, amém. Vivendo o novo de Deus, é tempo. Viver o novo de Deus, para viver o novo, eu tenho que largar o velho. Tá bom? Você vai ter que sacudir. Vai ter que sacudir a poeira. Vamos lá, Isaías 43, versículo 18, pastor. Por favor. Eu não vou pegar esse texto todo, senão a gente vai ficar aqui até a noite. Porque esse texto é muito rico. Mas eu vou pegar 2 versículos apenas, 18 e 19. Diz assim, ó, não vos lembreis, se puder ficar de pé em reverência à palavra do Pai. Diz assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Você quer o novo? É custoso quando você compra uma coisa que é cheirinho de novo, né? Imagina vindo da mão de Deus. Farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Olha a chamada, ó. Porventura não a sabereis? Você não está percebendo que algo novo virá? Aí ele fala assim, ó, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pode se sentar. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente ignora o deserto. A gente acha que Deus se esqueceu da gente. Quando os filhos de Deus saíram do Egito, eles foram para onde? Deserto. Todo deserto para quê? Para adorar a Deus. Essa foi a chamada de Moisés. Né? E Moisés, homem mais manso da terra, meu Deus, eu tinha parado já no primeiro dia. A palavra diz que foram 680 homens, fora mulheres, crianças, papagaio e periquito, não sei se tinha papagaio naquela região, mas, né, camelo e tudo mais. Né? Então, calcula-se em torno de 3 a 4 milhões de pessoas. Um homem guiando aquela turma, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Só que nessa caminhada foi caindo todo mundo que foi reclamando. Todo mundo que foi perdendo a visão da promessa foi caindo, sendo enterrado no Egito. Sabe quantas pessoas entraram na Terra Prometida desses 3 milhões e tal de pessoas? Olha o que ficou resumido. Nem Moisés entrou. Josué e Caleb. Os dois que entraram. Por quê? Porque eles não perderam a visão da promessa. Aleluia! Glória a Deus. Eles se agarraram com a promessa. E homem de guerra. Homem bravo.
Caleb, né? Ele foi e pediu a terra dele. Ele falou: ainda 85 anos, eu ainda me sinto um garoto. Aí, quem tem 80 anos aqui na igreja? Entendeu? Ainda enxergo muito bem. Eu com 60 já não estou enxergando direito. Mas bem, gente, olha só. Então, a gente viveu grandes coisas, momentos tremendos, né, nas décadas passadas, e o Senhor, Ele não quer que você olhe para trás e fique: poxa, aquele tempo acabou. E agora? Quem poderá no seu poder? Lembra de Elias e Eliseu? Elias falou: fica aqui, que eu vou ali. Eliseu: não, senhor, eu estou contigo e não abro. Vou contigo. Eliseu colado em Elias. Por quê? Porque ele tinha pedido a Deus porção dobrada de Elias. E Elias já era um cabra macho na presença de Deus. E aí, onde Elias ia, estava Eliseu grudado na perna dele. Eu acredito que ele andava até mancando arrastando Eliseu. Era o moço dele. Só que quando apareceu uma carruagem de fogo, o que a carruagem fez? Não levou nada, separou Elias de Eliseu, rompeu o vínculo, e aí veio um redemoinho, e Elias chegou lá em cima já tonto, porque ele subiu rodando, né? E aí você precisa entender que caiu algo de Elias, que Eliseu pegou. A capa, ele estava recebendo ali a autoridade que estava sobre Elias dobrada. E aí, quando ele chega diante do Rio Jordão, o que ele fala? Onde está o Deus de Elias? Não é isso? Hein? Onde está Elias? Não foi isso que ele falou? Cadê Elias? Ele perguntou o quê? Onde está o Deus de Elias? Por quê? E daí que Elias já foi embora? Eu vou viver algo novo. Entendeu? Ele atravessou o Jordão em seco. Ele ia voltar nadando? Não, ele pegou a capa, jogou no rio, e o rio abriu e ele passou. Você está entendendo? Posicionamento. Não adianta eu orar, pedir a Deus algo, se eu não me posicionar. Oração são duas junções de duas palavras, né? Orar e agir. Então muitas vezes eu oro ao Senhor, eu peço a Deus alguma coisa. Patrícia, por exemplo, estava pedindo a Deus, botou lá no projetinho de vida, né? Quero a faculdade, e eu hoje ouvi tanto esse negócio de faculdade, eu falei: Senhor, dá a faculdade para ela, que eu não aguento mais ouvir esse negócio. E orando, e o Senhor mostrou que ia dar. Deu. E aí? Agora a bichinha tem que ralar, tem que estudar muito para passar. Você está entendendo? O que adianta você receber a bênção e você não vivenciar a bênção? Você não usufruir da bênção? Então você precisa entender que há um período para você chegar até a bênção e há uma preparação nesse período, e depois que você recebe, você vai ter que administrar aquilo que Deus te deu. Aleluia. Administrar. Deus pede uma família ao Senhor, mas quando pede, a família vem e a gente trata mal a família. Vamos fazer reunião de Natal, então, irmão? Misericórdia. Gente que você não vê há muito tempo, desde o Natal passado, né? Reuniu de novo. Tem gente que sai o pescotapa, porque não sabe viver em comunidade, não sabe viver em família. Mas nós queremos uma família, queremos que Deus mude. Eu lembro da minha mãe, inclusive, peço oração aos irmãos, ela está internada de novo, né? Ontem eu levei ela, porque ela estava com uma diverticulitezinha dela inflamada, né? Está no hospital lá de molho sendo tratada, mas está bem. Então, ela orava a Deus e ela pedia: Senhor, eu quero meu marido. Senhor, meu marido. Ela brigava. Tem gente que fala assim: Senhor, ele arrumou outra mulher, eu vou arrumar outro homem. Ué, estou livre. Não é assim? Não é isso que é pregado hoje? A Bíblia não fala isso não. A Bíblia não fala isso não. Você está preso à pessoa enquanto vive o seu cônjuge. A Bíblia fala isso, né? Só que aí ela começou a brigar pelo seu marido, brigar, até que o Senhor usou uma profecia, através de uma pessoa, que já morreu. A pessoa falou assim: você quer o seu marido? Eu sou o teu marido. Mas você quer o outro? Eu vou te dar. E o Senhor transforma a vida do meu pai, só que de uma maneira que não foi agradável não, irmão. Meu pai se converteu, voltou para a casa do Senhor,
voltou para nossa casa, 2 anos de perturbação dentro de casa. 2 anos meu pai bebia, meu pai fumava, meu pai fazia tudo dentro de casa. Mas eu não queria o marido. Senhor, não foi esse marido que eu queria, não. Você pode até falar isso. Não, mas eu tenho um período para você maturar a tua bênção. A bênção ainda não está completa. E ela ficou 2 anos. E uma vez que eu briguei com meu pai, eu era novinho, porque ele estava forçando minha mãe a beber. De brincadeira. Eu falei, isso não é brincadeira. Para com isso. Eu levantei a voz, porque ele estava perdidão. Mas dentro de casa, eu estou abrindo para vocês coisas que eu nunca falei. Sabe o que aconteceu? Deus criou uma situação bem desagradável. Ó, quando Deus quer te abençoar, não importa o que você pensa a respeito da bênção. Ele vai te abençoar do jeito dele. Lembra de Paulo e Silas, quando lá em Atos 16 foram parar na prisão? Levaram a surra de vara, né? E foram parar na prisão. E eles lá na prisão estavam reclamando, né, irmãos? Não, estavam louvando. Estavam cantando e louvando a Deus. Quando o terremoto sacudiu a prisão, soltou todas as cadeias. Oi, quando o Senhor chegar na tua vida, quem tiver em volta vai ser abençoado. Porque a bênção de Deus não é exclusiva, ela é inclusiva. Você toca na pessoa do lado, no seu vizinho, abençoa ele, você vai ver o que vai acontecer. E aí, aconteceu um terremoto tremendo ali. E por que Deus preparou aquilo tudo, a surra de Paulo e Silas, e eles foram presos num cárcere interior, um lugar fedorento, escuro? Por quê? Porque Deus queria o carcereiro e a família. Oi, está percebendo o que eu estou dizendo? Deus queria o carcereiro e a família. Levou Paulo e Silas para Rosane, você passou 24 dias no hospital, não foi? Deus queria aquelas pessoas que você falou de Jesus. Se você não tivesse ido lá, não teria essa oportunidade. Você está entendendo? Então Deus nos leva a viver coisas que talvez você não queira, mas tem um propósito naquilo. E você não pode reclamar, você tem que cantar e louvar ao Senhor. E não ficar assim, meu Deus, lá na década de 80, lá na década de 90, isso aqui era bom, hoje em dia não está bom. Teve uma irmã que falou assim, eu vou sair da igreja, porque essa igreja não tem poder. Eu falei, mas você é a igreja. Então você está falando de você. O poder vem de Deus. A igreja é dependente de Deus. Nós temos problema? Temos, mas vamos ter até Jesus nos glorificar. Paulo fala assim, ao que justificou, também santificou, e ao que santificou, glorificou. Nós estamos no processo, estamos na segunda fase. Nós fomos justificados, estamos sendo santificados para que sejamos glorificados. Então, eu preciso me adaptar. Fala para o seu irmão aí, fala para ele assim, você precisa se adaptar, irmão. Cai na real. Isso. Não importa se o que você viveu foi positivo ou negativo. Deus fará uma coisa nova. E olha só, olha, o texto que o pastor Milton vai projetar ali, no versículo 19, ele fala assim, ó, colocarei rios, como é que é? Vou projetar, pastor, ainda hoje? Eu vou ler aqui, está aberto na minha Bíblia, ó. Ele fala assim, ó, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Olha só, para você encontrar um rio no ermo, um lugar deserto, um lugar vazio, você precisa estar onde? No deserto. Não é a lógica, né? Só que muitas vezes o Senhor vai permitir que você passe o deserto para que você possa lá no deserto ver a bênção de Deus. E aí você vai falar assim, eu não tenho como dizer que Deus não está agindo na minha vida. Porque se for tudo bem, você for lá e comprou, hoje em dia tem muita gente querendo comprar a bênção, né? Se você for lá e comprou, foi eu que comprei, com o meu dinheiro. Muita gente fala assim. Agora o Senhor te leva a um lugar onde não tem nada, mas Ele vai colocar um caminho e rio. Ele vai abastecer, Ele vai florescer, Ele vai fazer aquele deserto ter vida. Ou seja, áreas da nossa vida que não estão funcionando, áreas da nossa vida que estão paradas, estão interditadas, né? Você botou a plaquinha ali, obras. Já tem desde a década de 90 que aquela plaquinha dali.
Ei, o Senhor vai tirar essa placa e as obras vão avançar. Só que muitas vezes há um desconforto, porque para você fazer uma faxina na casa, você tem que tirar tudo do lugar. Você anda no meio da faxina, o pessoal está fazendo faxina, você está ali atrapalhando? Não, não dá, é ruim. Mas depois de tudo limpo, irmão, que delícia. Você quer até deitar no chão, está tudo limpinho, né? Só que muitas vezes a gente não entende. Então, eu quero dizer para você que Deus, Ele está dizendo nesse texto que Ele vai contrariar todas as expectativas, todas as possibilidades e vai fazer algo novo. Porque se alguém está em Cristo, as coisas velhas, tudo... irmão, então você tem que viver em novidade de vida. Você tem que viver, pastor, mas eu não estou sendo abençoado. Eu falei, não, vem cá que eu vou te dar um pedal Robinho, você vai ser abençoado agora. Porque Deus está abençoando a tua vida. Você não está entendendo que você passou por uma pandemia e por tantos planos fracassados de governos, e o Brasil está aí aguentando e respirando, meio que com aparelho, mas está respirando. Nós estamos aí, não é? E muitas vezes a gente fica preso a essas coisas, né? Então Eliseu, ele vai, joga lá a sua capa, que agora é dele, aonde está o Deus de Elias. Não importa o que você já viveu, o que você viveu serve só para manter a tua fé acesa. Agora o que você vai viver é algo novo. Fala para o teu irmão, você vai viver algo novo. É sobrenatural, porque o que Deus faz é muito bom. Os moveres passaram, muita coisa passou, e eu preciso de um mover novo. Amém? Eu preciso. E olha, eu vou dizer para você que eu tenho orado muito pela igreja brasileira. Desde o início desse ano que eu estou orando, porque as pessoas pararam de adorar a Deus e começaram a adorar cantores, e pastores, e pregadores. Tem uns que fazem até gracinha no altar, conta piada, fala palavrão, mas as pessoas estão seduzidas por aquilo. Por que elas estão seduzidas? Uma vez a pastora Graça falou para mim, mas por que, pastor? Essas pessoas aceitam isso? É o sabonete que limpa o pecado, é a rosa de Saron, é a lâmpada da luz de Cristo que é sendo vendida na igreja, a caneta que você assina, né? Caneta Bic, que deve custar uma merreca, R$1 ou R$2, está vendendo por 70, 100 reais, para você assinar os contratos e ser abençoado. Onde que a bênção de Deus se paga com dinheiro? A bênção de Deus se paga com vida no altar, é oração, é jejum, é dedicação. E eu vou dizer para você, o Salmo 25 fala que a intimidade do Senhor, os segredos do Senhor são para os seus mais íntimos. E Paulo fala lá em 1 Coríntios 8 que Deus conhece aqueles que o amam. Então você precisa entender que você não deve nunca mais, a partir de 2025, vir à igreja para buscar uma bênção apenas. Mas você deve vir ser uma bênção. Você tem que vir adorar ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor. É claro que você vai trazer um pedido, né? Projeto de vida, você vai trazer alguma coisa, porque Deus é bom, irmãos. O tempo todo Ele sempre nos abençoa. E Ele fala, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei. Então Ele está mandando, ei, pede, mas pensa que o que você vai pedir não é exclusivamente teu. Você vai ter que transbordar sobre outros. A bênção, Senhor, eu quero muito dinheiro. Não é, pastor Caruso? É uma bênção, né? A gente vai arrumar muita coisa por aí. Senhor, eu quero muito dinheiro. Agora essa bênção não é só tua, é para você derramar sobre os outros. Amém? Você está entendendo? Hoje eu estava assistindo Billy Graham de manhã. Hoje eu estava assistindo Billy Graham. Billy Graham parece que não envelhece, porque está gravado. Já foi para o Senhor. Mas eu me lembro de um professor que estava contando uma certa vez que eles foram fazer visita, os alunos do seminário foram fazer visita à casa de John Wesley. E lá, na casa de John Wesley, tinha um local que era cercado com uma cordinha, porque era um local que tinha marca de 2 joelhos no chão.
era onde John Wesley se ajoelhava para falar com Deus. Tanto ele orava que o chão ficou marcado. E aí, me emociono com isso, porque a gente precisa entrar nesse nível. Nós precisamos. E aí, quando o professor foi recolher os alunos para ir embora, ele deu falta de um. Um aluno tinha sumido. E ele voltou na casa para procurar. Estava ele ajoelhado lá no lugar onde Wesley ajoelhou. E ele falava: Senhor, faz outra vez. Faz outra vez. Sabe quem era? Billy Graham. Era ele que estava ali, clamando a Deus por avivamento. E que obra tremenda que esse homem viveu. Você está entendendo? Você não pode se acomodar com o que você já tem. Deus tem infinitamente mais para te dar, irmão. Muito mais. A palavra de Deus fala assim: se o seu filho pedir uma pedra, você vai pedir um pão, você vai dar uma pedra? Quanto mais se você pedir o Espírito Santo. Quanto mais se você pedir. E o Espírito Santo está aqui, irmãos. Está aqui entre nós. Está em nós. Eu queria voltar para o meu esboço aqui, porque aquilo que nós vivemos não pode nos paralisar. E quando eu falei isso, eu lembrei, anotei aqui, lá de 2 Reis, eu estou voltando a ler o livro de Reis. Em 2 Reis tinha um momento que havia 2 grupos, um grande barulho se ouvia. A palavra diz assim: eram os anciãos que estavam chorando e os jovens rejubilando. Que contraponto, né? Eles chorando por quê? Porque eles viveram coisas tremendas que não estavam vivendo. E os jovens que não tinham vivido aquelas coisas tremendas estavam rejubilando porque eles estavam vivendo coisas novas. Por que os anciãos não estavam vivendo? Porque eles estavam presos lá no passado. Você está entendendo? Como é que você pode, minha irmã, você receber uma bênção e a irmã do lado não receber? Como é que pode esse negócio? Pode, Dalvinha, você recebeu uma bênção e a Cláudia não? O Deus dela é o mesmo seu? É ou não é? Então, por isso que Elias falou: onde está o Deus de Elias? Elias passou. Só que aí aquela turma estava ali chorando. E aí os filhos dos profetas chamaram Eliseu e falaram: olha, deixa a gente ir lá procurar o corpo de Elias. A gente quer ir lá procurar o corpo de Elias. Ajuda, nos dá 50 homens que nós vamos procurar. E Eliseu falou: não vai. Não vai. Eles insistiram. Aí Eliseu falou: então vai. Você quer ir? Vai. Não é assim? É assim que eu vejo quando Deus fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. São 3 níveis de aceitação. A perfeita é quando você está dentro da vontade. E aí Eliseu: você quer ir? Então vai. Eles foram. Só que chegaram lá, ficaram 3 dias procurando Elias. Iam achar Elias? Elias não morreu. E aí eles voltaram. E aí Eliseu fala: eu não disse para vocês não ir? O que passou, passou. Agora nós vamos viver novos moveres. 2026 será um ano de novos moveres. Será um ano tremendo na presença de Deus. Eu quero dizer para você que se você conseguir se desvencilhar do passado, e eu falo com os irmãos aqui, às vezes você vem para a igreja com uma mochila. Que mochila é essa? É a mochila das suas emoções, né? Dos seus problemas que você viveu, das suas lembranças. Irmão, tira essa mochila das costas. Passa a viver coisa nova, esvazia essa mochila para Deus encher de novo. Nós precisamos viver, irmãos, porque se não vivermos, nós entraremos na mornidão espiritual. Eu vejo alguns irmãos aqui, eu estou ali tocando o teclado, eu estou olhando para vocês, e eu estou orando por vocês. Eu pego ali o dízimo e a oferta, eu vou orando por cada irmão que entrega. Senhor, multiplica, Senhor, abençoa, Senhor, sabe, eu vou pedir, Senhor, alcança a família. Eu vou orando por cada um de vocês. E eu estou olhando ali o teclado e eu percebo, tem gente que está, sabe, nadando nas águas do Espírito, tem gente que está assim, ó. Por que é tão diferente? Falta às vezes a gente se ligar. E a palavra de Deus fala que nós precisamos chegar à estatura completa de Cristo.
varão perfeito. Qual é essa estatura, pastor? Unidade da igreja. Como é difícil unir a igreja. Aliás, eu quero cancelar essa palavra. Não é difícil unir a igreja. Porque você vai, eu vou, irmãos, eu vou a várias igrejas, eu abraço os pastores, eu falo, irmão, caminha com a gente. O irmão pensa que eu estou de olho no rebanho dele, da igreja dele. Eu falei, irmão, teve um aqui no Fonseca que eu falei, irmão, não quero tua igreja não, quero que você se engane. Fomos levar lá para orar pela igreja perseguida. O irmão ficou olhando a minha cara como se eu tivesse vindo além. Na época, era 1000 e poucas igrejas no Brasil. E a gente começou a falar, e orar. A igreja Rocha Eterna ora muitos anos pela igreja perseguida. E pasme, a igreja perseguida ora por nós. Né? E sabe o que aconteceu? O último dia que a gente fez, tinha mais de 13.000 igrejas no Brasil orando pela igreja perseguida. A igreja está acordando. E eu queria falar justamente isso, porque nós começamos um período de adoração a pessoas. Nos esquecemos de Deus. Jesus falou certa vez assim: quem dizem os homens que eu sou? E vós, os discípulos, quem dizem que eu sou? Você conhece o Senhor? Você sabe quem Ele é? Você já teve um relacionamento com Ele? Não é namorar, né, irmão? Com o Senhor é casar para sempre. Não é namorar, não é namorico. Meu pai usava uma expressão e dizia assim: alguns são simpatizantes do Evangelho. Até pensam que estão salvos, mas não estão. E aí eu chamo de novo. Paulo escreve aos Coríntios e fala: Deus conhece aqueles que o amam. Que Deus desperte no teu coração esse amor. Que Deus desperte no teu coração para você viver neste novo ano algo tremendo. E você não seja mais paralisado. E aí Ageu fala assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por que adianta eu ter uma igreja cheia de pessoas vazias? Eu preciso de pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? E olha só, antigamente havia uma elite na igreja, né? Os irmãos da visão, da revelação sentavam ali, os que pregavam, todo mundo levantava, dava uma palavra. Presta atenção, isso acabou. Isso acabou. Por quê? Porque o Senhor quer usar você, Ele quer usar toda a igreja. E eu oro ao Senhor, falo: Senhor, dá visões, dá sonhos, dá revelações. Senhor, acorda os teus filhos de madrugada para orar. Senhor, move na igreja. Essa madrugada eu tive que falar com o Senhor, já era às 5 da manhã. Eu falei: Senhor, deixa eu dormir um pouquinho. Eu não conseguia dormir, porque eu estava sentindo o peso dessa palavra, e eu falando: Senhor, eu preciso dormir um pouquinho, senão eu não vou aguentar. E de manhã eu falei com a Patrícia: eu estou cansado. Passei a noite acordado, falando com o Senhor. Aleluia. Irmão, não tem lugar melhor para se estar. Não tem lugar melhor para se estar. Então, olha só, a nossa busca para viver isso em 2026, a nossa busca precisa mudar. As nossas orações precisam mudar. A nossa postura, a nossa maneira de agir vai ter que mudar. O pastor tem dificuldade de perdoar. Irmão, vai ter que mudar. Porque como é que você vai viver o novo de Deus? A bênção vai vazar. Você pega a água na sua mão, daqui a pouco você já não tem nada. É assim. Se você não conseguir entender o plano de Deus para a vida da igreja, não vai conseguir. Eu estou correndo aqui para terminar, tá? Porque nossa hora já foi. Nós não podemos mais ser os mesmos. Não podemos mais ser. Pastor, bota o 19 aí de novo. Você sabe por que Deus fala que Ele vai mostrar o caminho no deserto? Porque haverá momento de deserto. Você sabe por que Ele fala que vai colocar rios no ermo? O ermo é um lugar vazio, sem nada, né? Sabe por quê? Porque vai ter uma hora que você vai precisar desse rio. E você precisa entender que a tua esperança é o Senhor. 2026 precisa ser diferente. Nós precisamos que 2026 seja diferente. Eu preciso viver aquilo ali, ó. Eis que farei uma coisa velha. Não é isso? Nova. Deixa o velho para lá, irmão. O pastor Carlos diz que quem gosta de velho é mingau.
passou, acabou. Olha, vamos viver novo. Por quê? Porque eu não vou passar, não vou morrer no deserto da necessidade. Por quê? Porque o Senhor vai suprir no deserto. Se eu estiver no deserto, o Senhor vai suprir. Você tem sede, o Senhor vai derramar sobre você. E olha, aquilo que você já tem vai multiplicar. Mas não vai multiplicar para você voltar na confiança, não. É para você derramar sobre os outros. A gente está estudando a oficina da palavra, a carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios. E lá no capítulo 8 e 9, Paulo bate pesado em cima das doações, em cima das coletas. E ele fala entre linhas, né, se você não sabe doar, se você não tem o coração aberto para doar, o Senhor não está em você. Você não foi transformado. Há uma diferença entre ser mudado e ser transformado. Né, eu estou na estrada. Vou mudar de faixa. Eu posso mudar de faixa, dependendo da estrada, né? Mas eu vou fazer uma conversão. Pronto, a conversão que eu estou indo para lá, mudei para lá. Totalmente, eu não vou mais naquela direção. O Senhor precisa fazer isso conosco. Mas o Senhor, Ele não arromba o teu coração. Ele não vai destruir aquilo que você tem. Eu já falei muitas vezes com os irmãos, falei, olha, você vai falar de Jesus para um católico, você não destrói a imagem de Maria, não, irmão. Destrói não, Maria foi uma mulher abençoada, a própria Bíblia registra isso, mulher agraciada, não é? Abençoada, transportou no seu ventre o Salvador, de tal maneira que Maria grávida chega diante de Isabel, sua prima, né? E João Batista, que já estava 6 meses ali dentro, se mexe lá dentro. Ele sentiu a presença do Salvador em Maria. Irmão, nós precisamos ver que o Senhor está caminhando conosco. Você precisa sentir a presença de Deus. Você não pode levar sua vida neste novo ano da mesma maneira que foi no ano passado. Você não pode ficar nas dificuldades. Você precisa viver o novo de Deus. Josué 1:9, abre para mim, pastor. Josué 1:9. Como é que está lá? Uma hora chega. Só achar o Josué. Isso. Vamos lá. Não te mandei eu, pastora Vera, pastora Ivete, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Nada de desânimo, meu querido. Levanta a cabeça. E ele fala assim, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ei, essa palavra faz toda a diferença. Você está entendendo? Que Josué era um homem de guerra, mas ele, no início da sua caminhada guerreando ali, sozinho, né? Moisés já tinha ido, ele chama o povo, e ele fala, escolhe quem você vai servir. Você vai servir aos deuses do passado ou ao Senhor? Ele fala, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, pastor, como é que é servir ao Senhor? O que é que eu faço para servir ao Senhor? Aí você precisa vir para a oficina da palavra, para a escola dominical de manhã. Você precisa vir para você aprender. Posso orar por você para terminar? Amém. Fica de pé um instantezinho. Abra suas mãos. Abra suas mãos. Nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que venha manifestar esta coisa tremenda que vai acontecer. Você precisa parar aí. Sabe o que eu percebo aqui na igreja? Todo mundo senta lá no final. Eu não sei por que você deixa as cadeiras da frente vazias. Eu, quando chego nos eventos, eu quero sentar na frente. Eu não quero perder nada. Eu acho que vocês deviam mudar já isso. E todo mundo para frente. Né? E deixa para trás. Quem chegar atrasado fica lá atrás. Mas você já reparou que quem chega atrasado vem para frente? Né? Vocês estão cumprindo a palavra, né? Que vai dar o mesmo pagamento. Os últimos serão os primeiros. Tá certo. Então tá, abre as suas mãos. Fecha teus olhos. Abra seu coração, deixa Deus encher o teu coração. A igreja do Senhor Jesus. Só mais uma palavra para terminar. A igreja do Senhor Jesus, neste ano 2025, começou um despertamento. Antes as pessoas estavam buscando conquista, solução de problemas, bênçãos.
Mas agora a igreja está buscando a presença de Deus. A presença de Deus. Você pode falar com o Senhor assim: Senhor, eu não quero nada se eu não tiver a tua presença. Senhor, nada mais tem valor para mim do que a tua presença, Senhor. Comece a falar com o Senhor, é você com Ele. Você não vai para o céu por minha causa, você vai por suas decisões. E você precisa falar com o Senhor. Pai querido, nós exaltamos o teu nome, nós te louvamos porque o Senhor é Deus dos moveres, mas o Senhor não está estagnado, o Senhor não está parado, o Senhor não quer que estejamos parados, o Senhor se move no meio da igreja. Levanta aqui, Senhor, discípulos fervorosos de oração, de clamor, de jejum. Derrama sobre a tua igreja, Senhor, dons, unção, Senhor, visão, revelação, profecia. Deus não é exclusivo, isso é inclusivo. Derrama sobre cada membro que está aqui. E Deus, isso seja através da nossa família também. Alcance a nossa casa. Senhor, dá visão aos da nossa casa também. Fala com eles, Senhor. Fala, Senhor Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, queremos caminhar contigo nesta terra. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem algo novo, algo tremendo, poderoso, porque o Senhor faz o sobrenatural. Então, Senhor, nesta hora, aquele que está com as suas mãos abertas, coloca ali, Senhor, a fé para viver o sobrenatural. Isto que nós vamos viver neste novo ano, mesmo se passar algumas dificuldades, nós vamos lembrar que o Senhor está conosco, e o Senhor caminha conosco, e o Senhor precisa nos levar a momentos de intimidade com o Senhor. Então, Senhor, toca sobre cada um que está aqui hoje. Coloca no nosso coração amor por Ti, Senhor. Amor, Senhor, pela Tua palavra. Amor, Senhor, pela Tua presença. Senhor, que nós não sejamos medíocres, mas sejamos fervorosos, apaixonados pelo Senhor, pela Tua presença, para que a partir desse ano, nós possamos tocar sobre aquele que está doente e ele ser curado, libertar o cativo, levantar aquele que está desanimado, depressivo. Senhor, coloca sobre a Tua igreja esta unção, este poder, e que tudo isso seja para a Tua glória. Senhor, a referência vem do céu, é para a Tua glória. Nós oramos e já pela fé agradecemos, porque nós oramos no nome de Jesus.